O ano era 2019 e muitos criticavam o Flamengo pelo valor gasto por um jovem chamado Arrascaeta. Naquela época o Arrascaeta não era nada badalado. Muitos criticaram a postura do Flamengo em contratar o Arrascaeta ao invés de contratar o Rodriguinho, que era um jogador que estava no auge, visto que o Arrascaeta era um completo desconhecido e era muito caro, o valor pago pelo Cruzeiro. E teve gente até naquela época que disse que o Rodriguinho era muito melhor que o Arrascaeta, saca só. O Rodriguinho confirmou que estava tudo muito bem encaminhado. O Cruzeiro fez um negócio à China. Eu também acho. O Cruzeiro fez um negócio. Pegou uma grana pelo Arrascaeta. Muito bem, o Arrascaeta. E pegou um jogador, na minha opinião, melhor que o Arrascaeta, que é o Rodriguinho. Também acho. Falei isso. Não tem nem, na minha opinião, não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho aquele alcatra. Dinheiro brasileiro? Dinheiro brasileiro? 63 milhões. Pois é, meu amigo, eu lembro que nessa época aí, o próprio treinador do Flamengo, que na época era o Abel Braga, ele disse que não havia pedido o Arrascaeta. Imagina só, eu não pedi o Arrascaeta, então não vou escalar. É claro que naquela época existia Diego e Everton Ribeiro, que estavam jogando muito, e tinha sim uma hierarquia para você conseguir chegar a titular. Não é só porque você foi contratado que você ia ser titular. Obviamente que o Arrascaeta tinha que conquistar o espaço dele, só que demorou muito tempo e eu creio que na mão do Abel Braga, o Arrascaeta não iria muito longe, pois graças a Deus saiu Abel Braga e entrou um tal de Jorge Jesus. E o resto, meu amigo, é história. Dali pra cá, o Arrascaeta se tornou um jogador crucial para essa alavancada que tornaria o Flamengo o titã que está sendo agora. E o Arrascaeta se tornou um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. Certamente ele está na galeria dos top 10 jogadores mais importantes da história do Mengão. E como se não bastasse, muitos jogadores, como por exemplo aquela famosa entrevista do Thiago Neves, que dizia que o Arrascaeta não se daria bem no Flamengo, pois o Arrascaeta era tímido, é um jogador que precisa ficar mais na dele, e o Flamengo é um time muito badalado, você tem que ter carisma, você tem que ter sei lá o que para poder conquistar a torcida e a nação flamenguista. Bom, todo mundo estava errado, obviamente, e o Arrascaeta hoje é um dos jogadores mais importantes do Flamengo e atualmente, certamente, é o jogador mais importante do Flamengo. E tá rolando um debate para saber qual é a melhor versão do Arrascaeta. É a melhor versão de 2019 ou é a versão atual de 2025? E o Globo Esporte fez uma matéria muito interessante sobre isso, falando dos números do Arrascaeta, e até teve um debate em podcast sobre isso. Confere um trechinho. Mas o Arrascaeta de 2019, para mim, ainda é o melhor. Vou explicar por quê. Primeiro, o ano ainda tem muito ainda a acontecer, ele tem muito para fazer, mas 2019 ele fez. Atualmente são 18 gols marcados e 13 assistências. 2019, 18 gols marcados e 19 assistências. Sendo que uma dessas assistências foi simplesmente para o gol de empate do Gabigol na final da Libertadores. Ele fez um golaço de bicicleta naquele jogo contra o Ceará. Ele fez um hat-trick contra o Goiás. Pois é, meu caro amigo. Além disso, eles trouxeram alguns números muito interessantes que vale a pena a gente compartilhar aqui para a gente chegar numa conclusão e você me dizer qual é a versão que você prefere da Arrascaeta. Eu, sinceramente, prefiro todas. Mas antes, aproveita aí. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Não? Qual é, meu amigo? Pô, dá essa moral aqui de flamenguista para flamenguista. Então aí, ó, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Flamengo. Vamos para alguns números que o Globo Esporte separou relacionado ao Arrascaeta. O próprio técnico Bielsa se espanta com uma nova versão do Arrascaeta no Uruguai e manda recado para o Flamengo. O próprio treinador da seleção do Uruguai elogiou o Arrascaeta dizendo que ele está jogando um futebol muito bom. E em 2019, o Arrascaeta teve participações extremamente importantes. Foram 37 participações, 8 gols que colocaram o Flamengo à frente ao placar, 7 assistências que colocaram o Flamengo à frente do placar e 3 gols que empataram o placar, 2 assistências que empataram o placar, 7 gols que o Flamengo já vencia o jogo e 10 assistências quando o Flamengo já vencia o jogo. Então esse Arrascaeta em 2019, ele era um jogador importante pra caramba, mas parecia que ele tinha um tom de mais decisivo, né? E acho que é porque também pela característica dos jogadores que estão aqui atualmente, né? Os jogadores que estão atualmente no Flamengo, ele faz com que o Arrascaeta fique um pouco mais solto, não fica tudo nas costas do Arrascaeta. Ele não precisa se expor tanto, ele não precisa fazer muito esforço, porque afinal de contas tem jogadores de muita qualidade.
Não que não tivesse naquela época de 2019, só que hoje em dia fica muito mais fácil porque atualmente o Flamengo de 2025, na minha humilde opinião, é melhor do que o de 2019. Facilita que o Arrascaeta tenha um desempenho melhor e consiga fazer mais gols, mas essa é a minha análise, na minha humilde opinião. Já em 2025, o Arrascaeta tem 11 gols que colocaram o Flamengo à frente ao placar, 3 assistências que colocaram à frente do placar, um gol que empatou o placar, uma assistência que empatou o placar, uma assistência quando o Flamengo perdia por mais de um gol, 6 gols quando o Flamengo já vencia o jogo, 8 assistências quando o Flamengo já vencia o jogo. Então a gente nota que o Flamengo, quando já está na frente, o Arrascaeta consegue jogar com mais tranquilidade. Afinal de contas, o Arrascaeta tem muita qualidade técnica, o Arrascaeta é um jogador muito inteligente e ele não vai ficar correndo pra lá e pra cá igual um maluco quando não houver nenhuma necessidade disso. Vale lembrar que o Arrascaeta também, ele fica revezando, não é todo jogo que ele joga. Às vezes ele é poupado muito mais do que ele era poupado em 2019, ou seja, em 2019 ele fazia muito mais jogos, mas também a gente tem que levar em consideração que isso foi há 5, 6 anos atrás, né? Então o desgaste de um jogador nesse meio tempo é muito grande e o Arrascaeta já tá um pouquinho mais velho, né? Que naquela época ele era um garoto de 20 e poucos anos, hoje é um jogador de quase 30 anos por aí mais ou menos. Então é claro que o Flamengo precisa e tá fazendo um planejamento, e esse planejamento do Flamengo fez com que colocasse outros jogadores muito bons. Quando o Arrascaeta saísse, o Flamengo não perdesse a qualidade técnica. Então é por esse motivo que também o Arrascaeta está jogando menos jogos e está sendo poupado, e ainda assim continua mantendo um alto nível e um alto desempenho do time como um todo. E o próprio Globo Esporte fez as participações do Arrascaeta em gols. E em 2019, o Arrascaeta, por participação de gols, havia participado de 5 gols. No Campeonato Carioca de 2025, o Arrascaeta participou de 4 gols. No Brasileirão de 2019, o Arrascaeta participou de 27 gols. No Brasileiro de 2025, o Arrascaeta participou de 23 gols. Na Libertadores de 2019, o Arrascaeta participou de 4 gols. Na Libertadores de 2025, o Arrascaeta participou de 2 gols. No Mundial, o Arrascaeta participou de 1 gol, no caso 2019. E no Mundial de 2025, o Arrascaeta participou de 2 gols. Então chegamos à conclusão que não importa o ano, o Arrascaeta segue sendo um dos jogadores mais decisivos e importantes para o Flamengo. E quem tem a ganhar é eu, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Flamengo, pois não importa se é 2025, se é 2019, o Arrascaeta continua jogando um futebol absurdo. Ainda assim eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é melhor, o Arrascaeta de 2025 ou o Arrascaeta de 2019. Deixa aqui nos comentários, vai, que eu vou ler e a gente vai debater e a gente vai chegar nessa conclusão. Valeu? No mais, se inscreve no canal e deixa seu like e ativa as notificações. E é isso.